TV 103.com. Jornalismo regional, 24 horas de informação. Alô pessoal, nós estamos em Araruna, na Paraíba, na Pedra da Boca, aqui o Mélio, o Maurício e o Marcos, eles que estão viajando de moto pelas estradas do interior. Experiência, obviamente, essa galera tem, porque andam em máquinas possantes e potentes e que realmente tem condição de viajar o planeta inteiro. E aqui o Melo, pode falar pra gente, Melo, essa paixão aí por moto e viajar assim, como é? Explica aí pra gente. Fica à vontade. Não vou dizer que é recente e também não é antiga, né? Eu comecei a andar de moto com 35 anos de idade, por um acaso. Vim transferido de Florianópolis para Natal e, como já andava de moto por lá, e chegando aqui, para me locomover de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, ficava meio assim oneroso eu ir de carro, né? Eu comprei uma moto na época, que eu já tinha vendido a minha lá no sul, comprei uma moto aqui, e dia a dia eu fui pegando gosto. Conheci um motoclube, que no caso o B17, né? O meu primeiro motoclube, fiquei lá 6 anos, e comecei a viajar. E fim de semana, como eu estava sozinho aqui, na época divorciado, eu trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira eu pegava a moto de manhã e ia conhecer o interior. Pegava, abria o mapa, vou para onde hoje? Interior, e assim fui conhecendo. E com o passar do tempo, me casei aqui novamente, muito bem, casado, graças a Deus, com Dona Maria Aparecida Silva Melo Lima, uma morena daquela de Paraltães, quebrou a pescoço aqui em tal olhando. Aquele é meu primo, ele é meio ciumento, mas eu não sou. Aí então, como continuando, eu comecei eu fui levar ela para apresentar a minha família, a minha mãe em Florianópolis, fomos de carro, ela adorou aquilo lá, até hoje a intenção dela é morar lá, mas os caminhos de Deus são imprevisíveis e a gente só faz sonhar e planejar. Então, até então a gente está morando aqui. E o que eu tenho feito? Tenho andado de moto, eu vou de moto todo ano visitar minha mãe no aniversário dela. Né? Já fui com o Marcos, meu primo, 2 vezes, né, Marcos? 2 vezes. 2 vezes. Eu fiquei no Rio de Janeiro e seguiu para Florianópolis. E aí, depois do Rio de Janeiro, fui a Brasília. Na volta, uma das voltas para cá, ele se acidentou na Bahia, quebrou a perna e tal. Isso em 2018. Né? 2018. Mas aproveitando aqui o gancho, falar com o Maurício. Maurício, cada um vai contar uma história aqui, eu faço questão até porque, na realidade, há uma curiosidade, né? Eu já estou com curiosidade, mas essa curiosidade eu vou fazer a pergunta depois. Maurício, você é paraibano ou você é da área dos colegas aqui também de outro estado? Sou de outro estado, sou natural de São Paulo e vim para aqui também por ser militar e vim transferido para cá. E a minha paixão de moto é desde criança. Quando eu era garoto eu assistia aquelas corridas do Paris-Dakar. E eu tenho uma fascinação por moto e depois que você começa a andar, você começa com uma pequenininha, ao tempo você vai crescendo, vai querendo uma moto cada vez mais potente. E hoje nós estamos nessas meninas aí. E aí nós gostamos de aproveitar para andar aqui no Nordeste, que é uma cidade que proporciona bons lugares para se conhecer, como a Pedra da Boca aqui, como você está vendo. E outros locais aqui que de vez em quando nós aqui, os irmãos aqui, nos reunimos para passear e conhecer. É bem gratificante conhecer e estar andando aqui pelo Nordeste brasileiro. Você, Marcos. A primeira vez que eu... Vem mais para cá para a gente te fotografar melhor. Isso aí, boa, excelente. A minha primeira experiência com motocicleta, eu morava em Anápolis, né? Tinha sido transferido para lá. 20 anos de idade, comprei uma motocicleta, não sabia andar. Comprei uma Turuna 125, aprendi a andar num mês. No mês seguinte eu falei assim, vou ao Rio de Janeiro ver a minha mãe. Eu não tinha nem habilitação nessa época. Você estava onde? Goiás. Em Goiás. Anápolis. Aí saí de Anápolis, Goiás, fui para o Rio de Janeiro, levei 3 dias numa Turuna 125, são 1.500 quilômetros. E de lá eu voltei passando por Minas Gerais, Itajubá, São Paulo, fiz um caminho por São Paulo voltando. Nesse percurso eu sofri um bocado, né? Eu descobri que uma Turuna 125 não é uma moto para viajar longas distâncias. Meu irmão comprovou, depois eu conto a história. Mas há pessoas que são bem mais aventureiras, né, e bem mais destemidas, que vão até o Ushuaia, numa moto 125 cilindradas. E eu rendo homenagem a essas pessoas, porque realmente tem que ter coragem. E coluna, né? E coluna. Hoje nós temos motos aí de 650 cilindradas, 800 cilindradas, são motos próprias para viagem. E mesmo assim, a gente depois de velho fica menos destemido, né? E aí você, às vezes, encontra uma posição de desculpa para falar, não é uma boa hora, tá chovendo, tá fazendo frio, agora não é um bom momento, e fica adiando. Não se deve adiar. Você deve colocar em prática o seu sonho
realizar a sua vontade, fazer as suas viagens enquanto você está vivo, porque isso aqui é passageiro, né? Então, Muito bem. tem que aproveitar. Essa curiosidade da sua pessoa, da vivência no mundo e tal, você é professor, é militar, você... Eu sou militar aposentado da Força Aérea. Qual a sua patente? Eu saí como suboficial. Todos nós aqui saímos como Da Força Aérea? Da Força Aérea Brasileira. Você já chegou a andar de caça e tal, não? Já. Já? Já pilotou um... Pilotar seria um exagero, mas voando num F-103, um Mirage, num voo de instrução em que o piloto que eu estava comigo era o instrutor do piloto numa outra aeronave, estava ensinando ele a interceptar, a gente era caçado por uma outra aeronave que fazia tiro-foto. Meu Top Gun. Exatamente. Então a função nossa era fugir do tiro-foto da outra aeronave. Então a gente de vez em quando dava 35 mil pés e no mergulho chegava a 8. A velocidade de 1.500 km por hora, quase Mach 2. Então, quer dizer, na volta para a base o piloto falou, Marco, quer tocar um pouquinho? Eu segurei o manche, dei uma picada, uma cabrada, fiz uma curva para a direita, ele tá bom. Foi só isso. Então não posso dizer que pilotei, mas eu senti o clima como é. O poder da aeronave. Muito veloz. Interessante, Marcos. E você, qual a sua função na área militar? Na área militar eu fui mecânico e eu trabalhei em diversas aeronaves, Chavante, Brasília, Mirage, F-5, trabalhei em helicópteros também e voei em muitas delas também, mas sempre como mecânico, nunca pilotei, sempre mecânico. A experiência, por falar em mecânico, utilizou alguma coisa com arma, não? Sim, sim. Para testar, ver se estava funcionando legal? Não, chegou a dar alguns disparos com a aeronave? Não, com a aeronave não. Veja bem, como militar nós temos um treinamento de tiro, mas na aeronave isso não é da nossa competência, isso é competência do piloto. E quando tem esse tipo de instrução, não tem mecânico junto, o piloto voa só. O pessoal prepara o alvo e o piloto vai lá e solta as bombas, faz o treinamento de tiro, mas isso não envolve outras pessoas na aeronave porque já é um voo de alto risco. Ok, e a sua patente na área militar? Suboficial também. Suboficial também. E o Melo, você no início estava falando, tal, a sua patente, e eu de repente atrapalhei, misturei as sintonias, mas a sua função na área militar é o quê? Eu sou suboficial músico. Você é músico? Sou músico. Toca que instrumento? Saxofone, flauta, clarinete. E me aposentei como regente. Maestro. Fiz curso por fora, na Conservatório em Curitiba, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. O curso de regência fiz em Florianópolis, na UDESC, Universidade de Santa Catarina. E aqui, quando vim transferido para cá em 2003, em 2004 eu fiquei como contramestre, quer dizer, subregente. Depois eu fiquei nessa função. Aí houve uma transição, eu assumi temporariamente como regente, e depois chegou o maestro, que era um oficial, fiquei com ele 6 meses, auxiliando como contramestre, e depois, por força de necessidade de serviço, eu encerrei minha carreira no cerimonial militar da base aérea de Natal. Então, interagi com toda a formatura militar, cívico-militar no caso, com o governador, com o prefeito de Natal, Universidade, Fundação Zé Augusto, Prefeitura de Natal, COPM, Bombeiro, Marinha, Exército. Então, eu estava sempre em contatos, além das unidades sediadas dentro da base aérea de Natal. Eu cuidava e organizava as formaturas, tendo por final a avaliação final do comandante da unidade. Legal. A curiosidade que eu falei sobre vocês três, obviamente, porque a gente percebe, e vocês relatam aqui na nossa conversa, que são de outros estados. Como é que vocês saíram da área de vocês, assim, uma área extremamente movimentada, em especial para a área de vocês, que é a área militar, que tem uma ligação até com outros países, e o cotidiano na base militar e tudo mais. Depois de tudo isso, vir para o interior, cidades pequenas como Araruna, Paraíba, visitar o Rio Grande do Norte, o interior do Nordeste. Que curiosidade é essa? O que traz vocês para essa área assim, tão interiorana, tendo em vista que quem mora na capital não quer deixar a capital, é acostumado com aquela selva de pedras, com aquela coisa toda. A vida urbana, né? A vida urbana. Mas, eu vou falar primeiro, eu acredito que seja o caso de todos também, necessidade de serviço. A gente é transferido de tempo em tempo, de acordo com a necessidade do serviço da força, no caso, Força Aérea Brasileira, FAB. Então a gente vai para determinada unidade. E geralmente as bases são em capitais, né? Anápolis não é capital, né?
Não, é a segunda maior cidade do estado. Primeiro Goiânia, depois vem Anápolis. Aí Santa Maria, Rio Grande do Sul, não é capital, que é a unidade de caça. E tem Canoas, que é ao lado de Porto Alegre, tem a unidade de caça, também é a sede do 5º comando, o 5º comando aéreo regional. Mas no meu caso, eu ingressei em Curitiba, na época, em 1978, na Escola de Oficiais Especialistas em Infantaria de Guarda na Aeronáutica. Eu entrei como recruta, conscrito, obrigado a entrar. E na época eu trabalhava na Câmara Municipal, eu consegui me safar da primeira turma, mas na segunda turma eu recebi um telegrama no meu trabalho me convocando porque faltou gente para completar o efetivo da segunda turma. E de lá então, vi como é que não era aquilo que eu pensava, bicho sete cabeças, acabei gostando e me formei lá como recruta para soldado. Houve uma troca de um que estava em Florianópolis, queria voltar, e falei, pô, conhecer, aproveitar. Aí fui transferido para Florianópolis, fiz o curso de sargento em Florianópolis, concurso de sargento músico em Florianópolis, e fiz o concurso de sargento músico no Exército, no Partenon, bairro de Porto Alegre, no tempo sediado 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. Eu passei nos dois e optei em ficar na Aeronáutica. Aí fiquei em Florianópolis, a intenção era não sair de lá, porque é uma capital, uma ilha, conhecida como a Ilha da Magia, né? Capital turística do Sul, do Mercosul, no caso. E vim para cá, respondendo a tua pergunta inicial, por necessidade de serviço. E um prêmio, né? Porque faltava 5 anos para mim me aposentar, e dificilmente o militar com 5 anos é transferido, ele encerra onde está. Aí por um prêmio, bom relacionamento, eu vim parar aqui, e daqui, graças a Deus, eu estou até hoje. Legal. Marcos, não é marcação não, mas eu vou pedir para você se posicionar frontal para a gente pegar você frontalmente aqui do meu lado. Não, fica tranquilo, eu sou amigo. Tá bom. Não se preocupa não. Estou despreocupado. Até inclusive quando jovem eu também pensei em ser militar, só que eu me alistei em zona neutra, aí em Bananeiras, no interior da Paraíba, aí simplesmente não fui chamado. Meu desejo era me alistar em Campina Grande. Não tinha nem tiro de guerra lá em Bananeiras? Não, Bananeiras é a cidade interiorana, você precisa conhecer. Acho que vocês conhecem Bananeiras. Lá. Andando nessas máquinas tem que passar por lá. No santuário, então, o que fiz? Eu me alistei em Bananeiras, não tive condições porque é zona neutra e tentei ir para Campina Grande, mas aí não tinha mais valia, já tinha passado a data e tal. Mas o meu desejo também era servir as Forças Armadas. Eu adorava servir o Exército. Minha pretensão era ser do Exército e tal, aquela coisa toda. Mas um sonho de jovem que eu não tive oportunidade de realizar, mas vi em outros familiares eles realizarem esse sonho, né? Por sinal, meu sobrinho foi militar há muito tempo, hoje é advogado e tal, mas isso aí é outro lance. Eu quero falar de você, justamente como o Melo falou, em deixar os grandes centros e vir para o interior. Como é esse sonho? Que é um sonho, não deixa de ter um sonho também. Eu, como disse, sou carioca, né? Eu fui criado no Rio de Janeiro, na verdade em Xerém, que é uma cidade no pé da... Aquela da vaquejada? Exatamente. Meu irmão corria muito em vaquejada, foi campeão de vaquejada em Xerém muitos anos. Eu fiquei impressionado, de uma das vezes que fui a Xerém, eu descobri lá o Parque Anadantas, que é uma coisa gigantesca, eu nunca vi aqui no Nordeste nenhum do tamanho. Deve ter, obviamente, mas eu nunca vi, muito grande, todo murado, uma estrutura absurda. Eu falei, caramba, não sabia que em Xerém tinha uma estrutura como essa para vaquejada. E asfaltado até a porteira de entrada do evento. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Aos 17 anos eu prestei concurso para a Força Aérea, para a Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. Passei, aos 19 eu saí 3º sargento, né, porque são 2 anos de curso, entrei com 17, saí com 19, 3º sargento, e me destacaram para a base aérea de Anápolis. Lá eu fiquei por 11 anos servindo lá, depois fui transferido para a base aérea de Santos, né, em São Paulo, no litoral de São Paulo, e de lá fui transferido para cá, para Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que é um centro de lançamento de foguetes aqui em Natal. É uma outra unidade além da base aérea de Natal, que é destinada a lançamento de foguetes, assim como Alcântara, no Maranhão. E aqui me aposentei em 2011 e fiquei por aqui porque cheguei à conclusão que o Rio de Janeiro é muito bacana se você for morar no interior. A capital não dá, o estado está quase que perdido para o crime, a cidade principalmente. Né? E aqui a gente encontra tranquilidade, encontra uma vida barata em relação aos grandes centros. Você consegue andar com essas motos sem ser abordado por nenhum delinquente querendo te assaltar com a arma na sua cara. Ainda você pode fazer isso.
Rio de Janeiro e São Paulo isso é impraticável, a gente viaja para lá com medo. Eu chego em Xerém através de Petrópolis, descendo a serra a 040, dali para frente eu não vou para a Barra da Tijuca, para Copacabana, eu não vou para a região dos lagos, lugar nenhum de motocicleta, porque eu tenho certeza que eu posso ser abordado, então eu não dou essa chance, eu fico andando ali de Xerém para cima, Teresópolis, Petrópolis, Itaipava, né, para a área serrana, que é mais tranquila, mas para o centro do Rio de Janeiro eu não vou de motocicleta, não tenho coragem. E aqui a gente anda com tranquilidade, você vê paisagem diferente. O Maurício não conhecia isso aqui, ficou impressionado, parou ali para tirar umas fotos e tal. Eu já tinha vindo aqui há uns anos atrás, mas realmente está bem diferente, está tudo calçadinho, não era assim não. Era do barro batido. Exatamente, quando eu via no barro batido, eu vim de carro inclusive. Pô, eu achei que ficou muito bacana. Então, quer dizer, mesmo as cidades interioranas do Nordeste oferecem um lazer que as pessoas talvez não tenham descoberto ainda, porque a hora que descobrir vai começar a passear, viajar, procurar, e tem muita coisa bacana para ver, né? Além de praia, tem cachoeira, tem lagoas, tem muita coisa bacana. Maravilha. Maurício, e aí, você, a paixão pelo interior paulista gosta de samba, do pagode e tal? Eu venho o tempo todo na moto ouvindo meu samba ali, gosto, e é a minha diversão. Mas é o que morar no interior. Mas é o que o Marcos estava falando. Eu também acabei chegando aqui por uma transferência militar e depois de ter me aposentado, por ter morado muito tempo em São Paulo, a gente acaba constatando que morar aqui é mais tranquilo. O Brasil, ele tem belezas assim muito diferentes. Como o Marcos disse, eu nunca tinha vindo até aqui, eu fiquei impressionado com essa estrutura toda. E lá em São Paulo você até tem, mas é uma distância muito longa, correndo um risco muito grande. E aqui o clima é agradável, as pessoas são agradáveis, as pessoas são bem receptivas, você se alimenta muito bem e tem essa possibilidade de estar andando por aqui sem correr risco de ser assaltado, ser abordado. Então, o Brasil em si é muito bom, mas o Nordeste brasileiro é fora de série. Lembrando que em São Paulo, há 2 anos atrás, você foi assaltado com essa moto aí. 2 meninos botaram a arma na cara dele e levaram a moto, mas antes disso jogaram ele no chão, chutaram ele, machucaram ele. Depois ele conseguiu recuperar. Descobriram que você era militar? Não. Graças a Deus não. Também não. Graças a Deus não, se eu soubesse. Não estaria hoje conosco. Não estaria aqui. Mas ele deu essa sorte lá porque conhecia pessoas no bairro e tal que conseguiram chegar onde estava a moto e alguém foi lá e buscou a moto com a ajuda da polícia, né, trouxe a moto de volta e ele conseguiu recuperar a moto sem muito problema, mas sofreu um susto, né? Sofreu um susto. Eu já fui assaltado aqui em Natal, de carro. Sim. Deu uma bobeira, o cara parou, perdeu, velhinho, desce aí e tal, e botou a arma na minha cara, levou o meu carro, né? Eu recuperei 2 dias depois, porque tinha um rastreador. Mas é uma coisa assim que eu não esperava. Agora, Rio de Janeiro, São Paulo, acho que Belo Horizonte, os grandes centros do Sudeste, é certeza de que você vai ser abordado se você tiver numa moto desse tamanho ou se você tiver num carro que chame a atenção e estiver distraído, você vai ser assaltado. Estou distraído, apreciando a paisagem, o goleiro já chega em você. Está lá dando bobeira. Uma das coisas que me chama muita atenção, eu estou atrapalhando o passeio de vocês, vocês estão aqui gentilmente falando sobre N assuntos. Uma das coisas que me chama muita atenção, me chamou agora, foi depois que vocês tocaram nesse ponto de assalto e tal. A gente percebe que, na realidade, mesmo tendo as experiências que você tem, militares como vocês são, o poder de conhecimento que você tem, vocês realmente tendam se afastar de uma área que vocês conhecem, que vocês nasceram, que vocês viveram e tal, e de repente tentam sair, não digo fugir porque o militar nunca foge, ele pode até se recuar para entrar em ação novamente, mas ter que se afastar dessa região onde vocês nasceram e sempre falam sobre essa violência é assustador. Fico impressionado com isso. A gente trabalha na imprensa há muitos anos e vê muitas coisas, e esses tópicos assim são assuntos para a gente debater em outros programas, obviamente, sobre violência, e é assustador essa situação no Brasil. A gente vê na TV, ouve pelo rádio, vê nas redes sociais esse tipo de comportamento, e essas motos que vocês têm realmente chamam muita atenção. E eles agora decidiram deixar de assaltar mais carros, eles querem motos porque eu acredito que seja campo de vazão mais prático, mais rápido, né? E eles fazem dinheiro com mais velocidade. Uma moto dessa você desmancha com muita facilidade e as peças são muito caras, então é um dinheiro rápido. O cara te rouba, leva para uma favela, desmonta e sai vendendo todas as peças. É um dinheiro fácil, é muito rápido. Falar de forró. Vamos lá. Mudando de assunto, você gosta do forró? Você é lá do Rio de Janeiro, carioca samba tal, paulista samba também, gosta do hip hop, não sei o que tal. O outro lado do sul do país é Rio Grande do Sul, não?
Santa Catarina. Me diz lá onde faz um frio de torar aquele negócio. Faz uma fria divisa Santa Catarina com o frio de torar. Frio de torar. De rachar mesmo o bico. De rachar. Pois nós no interior aqui é pra torar, bicho. Eu percebi. Usa o carioquês e o nordestinês, entendeu, bicho? Falar de forró. Rapaz, eu vou dizer pra você o seguinte, eu sou bem eclético com relação à música. Excluindo o funk, eu não escuto. E o axé, que eu também, se tiver um CD dentro do meu carro, jogo pela janela. Hoje não se usa mais CD, mas eu já fiz isso. Botaram um CD no meu, eu destaquei, joguei pela janela. Eu gosto do forró pé de serra. Eu acho legal. O tradicional, forrozinho pé de serra. A música sertaneja. Pô, Marília Mendonça foi um expoente para mim que, pô, eu fiquei impressionado com as letras dela. As letras eram muito bonitas. E muitas outras pessoas, né? Mas a Marília Mendonça, eu acho que foi uma perda muito grande para a música sertaneja, porque ela tinha umas letras que falavam muito ao coração das pessoas, né? Fora isso, a gente como motociclista gosta de rock, né? A gente gosta de rock dos antigos, principalmente. E eu cresci ouvindo Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, Toquinho. Barão Vermelho Mais pra cá, né, anos 80. Alguma coisa mais. A bossa nova foi o que permeou a minha cultura musical no início da minha adolescência. Eu gostava de Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, deixa eu ver se eu vou lembrar alguma cantora aqui da época. Miúcha, gostava de ouvir Miúcha. Então, bossa nova era o que eu gostava na época. E depois eu fui conhecendo outros estilos musicais e fui gostando. Gosto muito de música sertaneja, para falar a verdade. Apesar de ser carioca, o samba, propriamente dito, o samba raiz não me aquece muito o coração, não. Mas o pagode, alguns eu acho bacana. Gosto de ouvir também. Maravilha, Raça Negra. Raça Negra seria... Eu gostava muito do Belo, no tempo do Soweto. Lembro do grupo Soweto, era um cara que eu gostava. E forró mesmo, ali é o quê? Você falou o quê? Pé de serra, o trio. Zabumba, triângulo e sanfona. Os três do Nordeste. Isso, Zabumba. Os três do forró lá de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Se tiver um bar, se tiver passando, tiver um barzinho com Zabumba, triângulo e sanfona, eu paro pra ouvir. Então tá. E você? Então, como eu disse, eu sou paulista, ainda gosto do samba, gosto do pagode. Mas o forró é uma coisa que me agrada também. Eu sou um cara bem eclético em relação à música também. E o forrozinho é bem atraente, é bacana. Não sei dançar ainda, mas eu aprecio quando vejo. A rapaziada que você vai aprender. Eu acredito. Os amigos aqui são tudo pé de valsa. Não é difícil, não. Eu também me enrolei um bocado. Mas o forró é muito semelhante ao shot gaúcho. Sim. Muito parecido. Espera um pouquinho só, mas é aquela pegadinha mesmo. Eu gosto muito de Flávio José. Muito bom, muito bom. Recomendo. Eu quero aproveitar o embalo aqui. Agora, dia 31 de maio de 2025, nós estaremos realizando, não é o forte de vocês, mas vocês podem nos visitar. Dia 31 de maio nós estaremos realizando a primeira cavalgada do Brejo ao Curumataú da Paraíba. Nós sairemos de Solânia para Cacerengue e de Cacerengue a Cacimba de Dentro pela zona rural. Atenção, cavaleiros e amazonas. Primeira cavalgada do Brejo ao Curumataú da Paraíba. Dia 31 de maio, de Solânia a Cacerengue. Com saída do Curral do Gado às 10 da manhã. E pernoitando em Cacerengue. No dia 1º de junho, de Cacerengue a Cacimba de Dentro. Às 8 da manhã, missa campal no Rancho da Serra. Missa celebrada pelo padre José Floren. Antecipando as festividades juninas 2025. Tem forró pros cavaleiros e amazonas. No Rancho da Serra e na Tunila Chalés. Com direito a camisa, café da manhã, almoço e jantar. E o sorteio de uma cela. Inscrições limitadas. R$150. Henrique Lanches, na Praça de Alimentação em Solânia. Pelo WhatsApp 83998477865. Uma realização TV103.com. Jornalismo regional 24 horas de informação. Apoio Governo Municipal de Cacimba de Dentro. Trabalho e inovação. O que é que a gente vai fazer com isso? Divulgar um pouco do turismo da nossa região. Essa cavalgada nós vamos pernoitar em Cacerengue, numa fazenda lá aos pés da Serra da Cachecha, que eu não sei se vocês conhecem, mas iremos ter um café da manhã, uma janta, um forrozinho, um trio de forró pé de serra, e depois da missa campal nós partiremos para Cacimba de Dentro, por dentro da zona rural.
Eu faço esse convite a vocês, agradeço pela paciência em eu ter abordado aqui vocês sem combinar nada e falarmos sobre N assuntos importantes e, obviamente, curiosidade nossa sobre as pessoas que visitam, né, que fazem turismo, que marcam presença aqui nesse local tão bonito que é a Pedra da Boca, no interior da Paraíba, aqui na cidade de Araruna. Obrigado, Aú. Antes de você encerrar, nós poderíamos participar dessa cavalgada com as nossas? Com certeza. Vocês podem até fazer, poderia até fazer para nós, não, uma motociata não, vocês poderiam fazer, como é que é, escoltar. Tá fechada. Hã? Poderia ser? Tá combinado. Hã? Tá combinado. Deixa que o forró quem toca somos nós. E nós fazemos a escolta. Perfeito. Já vi que eu estou bem protegido. Obrigado aí, o meu querido Melo, o Maurício e o Marcos, que são pessoas realmente extremamente atenciosas e comunicativas, nos atenderam esse convite aqui para a gente bater um papo aqui nesse encontro no interior da Paraíba, precisamente na cidade de Araruna, aos pés da Pedra da Boca. Obrigado a vocês. Nós é que agradecemos. TV103.com. Jornalismo regional, 24 horas de informação.